Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Nós vamos dar início à nossa seletiva, tá? A prof já apresentou para você que a nossa seletiva vai ser sobre Libras, que é Libras, línguas de sinais, tá? Vamos conhecer um pouquinho. A prof também não é expert, tá? Na língua, mas a gente vai tentar conduzir, tá bom? Nossa seletiva de uma maneira agradável, prazerosa. Mas então, de início, vocês precisam conhecer um pouquinho da história para fazer sentido aquela vontade de querer entender, né, um pouquinho de línguas de sinais. Aí a prof fez bem resumida, eu vou tentar fazer uma aula assim breve, tá? Vou resumir bastante. Depois que eu espero que vocês tenham interesse, a curiosidade de conhecer mais e se aprofundar, tá bom? Então olha só, a história do surdo através do tempo, né? Nós temos lá, através do tempo, tudo ocorreu, como foram os primeiros surdos, né? A professora aqui vai iniciar na antiguidade, tá? Professora, mas iniciou aqui? Não, não iniciou aqui. A história do surdo vem até lá, até antes de Cristo, tá? Mas a prof, pra gente resumir um pouquinho, a gente vai dividir entre a antiguidade, a idade média e a moderna, tá bom? Só para vocês terem um pouquinho do conhecimento melhor. Então vamos lá. Como era visto surdo nessa época, né? Como que eles eram olhados? Será que é igual hoje? Será que eles tinham direito, podiam estudar? Será? Olha só, no Egito e na Pérsia, eles eram considerados como deuses. Isso mesmo, Deus, professora, isso mesmo. Eles ficavam entre os faraós e o Deus, tá? Eles eram respeitados, eles eram venerados, porque eles eram diferentes, né? Era raros casos, tá? Então, quando acontecia isso, eles eram idolatrados. Porém, lá na outra região, Grécia e Roma, o que acontecia? Por eles não dominarem a linguagem, que eles não conseguiam ouvir, então eles não dominavam a linguagem, né? Não conseguiam aprender, porque não tinha ninguém que ensinasse. Eles eram compreendidos como os incompetentes. Incompetentes que não serviam, não tinham utilidades. E qual que era o destino deles? Eles eram condenados à morte, infelizmente, tá? É verídico o que acontecia. Também, na China, também o que acontecia? Eles eram considerados imperfeitos. Eles não ouviam, não sabiam, por não ouvir, não escreviam, não oralizavam. Eles eram imperfeitos. O que acontecia com eles? Eles eram jogados ao mar, tá? Também para a morte, tá bom? Olha, outras regiões têm várias histórias. A professora só resumiu, só para ver se vocês perdem interesse. Agora nós vamos um pouquinho para a Idade Média, ver o que aconteceu na Idade Média um pouquinho com o surdo. Vamos lá? Vamos lá, então. Então agora nós vamos passar um passo adiante na Idade Média. O que aconteceu na Idade Média, tá? Então é tudo um resuminho, tá? Um resumo do resumo que a prof fez, tá bom? Olha só, então na Idade Média, o que prevalecia? Vocês estudaram isso em história, que eu tenho certeza. A religião católica, tá? Ela tinha um poder absoluto nessa época, tá? Ela predominava, tá? Toda a organização, o funcionamento era baseado na Igreja Católica, o seu poder que ela tinha. E o que acontecia então? Se era predominado pela Igreja Católica? As escolas frequentavam quem tinha muito poder aquisitivo, tá? Que podiam pagar. Aqueles que não podiam pagar, que eram grande maioria, onde eles ouviam os ensinamentos? Quem é que dava? Era a Igreja Católica. Eram os padres, eram os monges. Eles transmitiam o conhecimento para a população, para as pessoas. Então, se eu não sei ler, não sei escrever, eu não tenho onde buscar o meu conhecimento. O que o outro me falar, eu vou acreditar. Então era assim, tá? O conhecimento dessas pessoas da comunidade se davam através do conhecimento que a igreja passava, tá? Então o que a igreja ensinava era o que eles acreditavam que era certo e pronto, tá? Eles não tinham onde buscar informação, eles não tinham conhecimento, não tinham estudos, tá? E aí, né? Na Bíblia ela tem uma passagem lá, Romanos 10, 17, que fala assim, algumas Bíblias tem a colocação um pouquinho diferente, mas resume isso daqui, tá bom? Vocês podem olhar no Novo Testamento ou Velho que vai falar mais ou menos isso daqui, ó. A fé só é conseguida se puder ouvir a palavra de Deus. Então o que se entendia? Eles entendiam que só tinha salvação aquela pessoa que conseguisse ouvir a palavra de Deus, tá? Então
tinha aquela interpretação, né? Eles não conseguiam interpretar o que estavam falando isso daqui. Igual o padre falava para eles, pronto, né? Eles não entendiam se era uma figura de linguagem, uma maneira de falar. Eles entendiam ao pé da letra. Então eles deduziam. Se a pessoa só vai ter a salvação se ouvir a palavra de Deus, o surdo não ouvia. Então para eles, o surdo não tinha salvação. Não tinham. Era esse o pensamento que eles tinham em relação ao surdo, tá bom? Só que aí teve a contribuição católica também na Idade Média. Como assim, professora, a contribuição? Você está falando que lá que a igreja impunha o conhecimento e teve a contribuição, sabe qual é? Dentro da igreja católica, naquela época, eles tinham os costumes lá, né? E entre os monges, eles tinham um voto de silêncio, tá? Eles tinham um período lá que eles ficavam, eles não podiam se comunicar, oralizar, certo? E o que eles fizeram então? Eles acabaram criando um método de se comunicar através dos sinais. E aí começou a dar início ao ensino de sinais, tá bom? Então teve essa contribuição da Igreja Católica também, devido aos monges. Eles fizeram voto de silêncio, mas eles precisavam se comunicar. E aí? Então eles começaram a criar esses códigos de comunicação. Agora nós vamos, avante um pouquinho, nós vamos para a Idade Moderna, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá então, mais um pouquinho avante, olha só. Então na Idade Moderna, o que aconteceu? O estudo passou a ter uma maior importância quando chegou na Idade Moderna. Tá? Eles acenderam a lanterninha, nós precisamos olhar com outro olhar essa questão. E começaram assim. No século XVI, cria-se a primeira escola para surdos, tá? Só que era uma escola à base do dinheiro. Então era qualquer um que estudava? Não, não era qualquer um que podia estudar nessa escola aqui, tá? Eram os filhos daqueles que tinham condições de pagar. E sabe quem foi o primeiro professor dessa escola? Foi o Pedro Ponce de León. Sabe quem ele era? Era um monge. Lembra que eu falei na idade lá, na outra idade? Antiga, que o monge, a igreja católica, que também iniciou os sinais? Então, o primeiro professor da escola de surdos foi o Pedro Ponce de León. Ele foi o primeiro professor. Como ele ensinava? Ele queria ensinar a ler e escrever. Só que o método dele, ele queria oralizar. Tá bom? Ele não tinha muito método de sinais, ele não utilizava a letra de sinais. Ele queria ensinar a leitura labial, que era oralizar, certo? Nessa época, gente, aconteceu o quê? O que acontecia? Tinha um grande número de surdos. Por quê, professora? Sabe o que acontecia nessa época? As famílias, né, que tinha aquelas riquezas lá, o que acontecia? Eles queriam que os casamentos acontecessem dentro da própria família. Por quê? Porque eles não queriam dividir a riqueza com outra família, tá? Se uma pessoa dessa família casasse com outra de lá, eles teriam que dividir as terras, as riquezas. E eles queriam o quê? Ficassem tudo entre família. Então acontecia muito casamento entre os próximos, tá? Entre primos de primeiro grau, né? Outro parentesco, muito próximo. E o que acontecia? Problema genético. Muitas crianças nasciam com várias sequelas, tá? E entre elas estava a surdez. Então, nesse período foi marcado muitas crianças com muita população surda, tá? Depois, com a morte de León, apareceu outro estudioso, tá? O João Pablo. Ele escreveu o alfabeto móvel, ele publicou um livro com o alfabeto manual, tá? O alfabeto. E nesse tempo aí, o que aconteceu? A comunidade surda, ela começou a sentir necessidade e ela própria começou a criar a sua identidade. O que é identidade, professor? Ela começou a produzir os seus sinais, tá? Ela viu que ela precisava ter necessidade. Então, a própria comunidade, os surdos, começaram a criar os seus sinais, os sinais de comunicação. E aí, agora vai deslanchar. Vamos lá então um pouquinho? Então, continuando, olha só. Aí na França, apareceu lá um homem, Charles Lepé. Tá? Se vocês aprofundarem um pouquinho na Libra, vocês vão falar muito Lepé. Lepé foi um grande, tá? Um marco na linguagem dos surdos, tá? E o que ele fez? Ele começou, lembra que eu falei que os surdos começaram a criar sua própria identidade? Eles começaram a criar os seus sinais de comunicação? Então, esse cara aqui, Lepé, ele começou a ir para as ruas, comunidade surda que tinha muito, e ele começou a aprender, pedir que ensinasse. Então ele aprendeu a língua de sinais, tá? Sinais ele aprendeu. E o que ele fez? O cara era tão
bom, porque ele criou a primeira escola pública. Pública, o que quer dizer pública? Direito. Todos podiam frequentar essa escola, tá? E o que predominava lá? Era a linguagem de sinais, tá? Não era a oralização, não, tá? Ele não queria obrigar o surdo a falar, ele era a língua de sinais. Só que lá na França aconteceu, só que na Alemanha, tá? Na Alemanha continuou aquele outro método, tá? Onde eles queriam oralizar o surdo, tá? Eles queriam fazer que o surdo aprendesse a linguagem labial sem gesticular, tá? Sem os sinais, certo? Em 1789, ele morreu, tá? E tudo depois, quando morre, né? Tipo assim, né? Acontece, vira santo, os estudos viram importante, né? E o que aconteceu com ele? Depois que ele morreu, o estudo dele ganhou uma grande repercussão, que era a língua de sinais, tá? E o que aconteceu? Se expandiu para o Brasil e os Estados Unidos. E começou, o pessoal gostou da língua de sinais, tá? Que era mais fácil que a oralização, era o melhor para os surdos, né? Aconteceu. Porém, aconteceu o Congresso de Milão, que vocês também, eu acredito que tenham conhecimento, aconteceu em 1880. O que aconteceu lá? Se reuniram os estudiosos para decidir. Iriam ter o método lá da França, que era a língua de sinais, ou o método da Alemanha, que era a oralização, linguagem de labial, né? Só que nesse congresso aqui, eles não permitiram que nenhum surdo participasse, tá? Então, entre eles lá, tá vendo? Os surdos não tinham essa voz, eles não podiam participar, tá? O que eles pensavam não era importante. E o que eles decidiram? Decidiram que a linguagem a ser ensinada teria que ser a linguagem oralizada. Que eles não podiam gesticular, fazer os sinais de Libra, certo? Não poderiam. E eles foram até proibidos, tá? Eles eram proibidos. Os surdos continuaram fazendo sinais, mas escondidos, tá? E o que aconteceu? Um grande sofrimento, tá? O aprendizado lá do surdo caiu muito. Sofreram muito. Passou, década de 60, o estudo voltou a acontecer sobre a linguagem de sinais. Passou muito tempo, eles, opa, por que não? Vamos voltar ao estudo da língua de sinais. Começaram o estudo novamente. Em 80, esse estudo passou a acontecer aqui no Brasil, tá bom? O Brasil sentiu a necessidade de estudar a língua de sinais. Em 2000, recente, né? 2000, realmente foi criada a lei brasileira